Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui mais um dia, mais um domingo que o Senhor preparou, juntos, para estudarmos mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Antes de nós entrarmos no assunto dessa manhã, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor fale conosco, nos abençoe nesse período. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor, que Tu nos deste de estarmos aqui, Senhor, aprendendo da Tua parte, aprendendo a Tua palavra. Senhor, abre o nosso coração, o nosso entendimento para recebermos esta porção da Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos estudando nesse trimestre, como os irmãos podem ver aí na capa das suas lições, estamos estudando sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Hoje nós estudaremos a lição de número 6, que vai falar sobre a promessa de cura divina. O nosso textual de hoje está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, e o versículo 4, que nos diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A nossa verdade prática nos diz que Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que Ele não possa curar. Irmãos, que assunto maravilhoso, Eu me lembrei enquanto nós estudávamos essa lição e lemos esta introdução do hino Cristo cura sim. Irmãos, a cura divina é uma graça tão grande concedida pelo Senhor. E nós estudaremos esta promessa nessa manhã. A leitura bíblica em classe, que os irmãos podem acompanhar na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada, ela está dividida em 3 passagens. A primeira em Isaías 53, dos versículos 1 ao 5, e depois nós vamos ler Mateus 8, do 14 ao 17, e por fim Tiago, capítulo de número 5, dos versículos 14 a 15. Isaías 53 e 1 nos diz assim. Pode acompanhar comigo aí, viu, meu irmão? Na sua lição ou na sua Bíblia, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Não fique só ouvindo, leia comigo. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora Mateus capítulo 8, a partir do versículo 14, nos diz: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Agora, Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 14, nos diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Irmãos,
Essas 3 passagens serão o alicerce para o ensinamento desta manhã. Então eu os convido para junto comigo recebermos nosso irmão Wagner, que será o nosso professor desta manhã, e eu não tenho dúvidas que Deus falará profundamente ao nosso coração. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, estamos mais uma manhã de Escola Bíblica Dominical. Nessa oportunidade, como já foi falado e feito a leitura, para estudarmos a lição de número 6, que vai falar sobre a promessa da cura divina, né? Nós já lemos aí o texto áureo, a verdade prática, já foi lido também a leitura bíblica em classe, né? E hoje é uma lição de extremamente importância sobre as promessas de Deus para nós, a promessa de cura nas enfermidades. O texto áureo me chamou muito a atenção, eu acredito que a você também, que se encontra lá em Isaías 53, verso 4, que fala que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito de Deus e oprimido. A verdade prática também foi marcante, diz que Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Estamos vivendo dias, realmente dias difíceis, né? Onde a enfermidade tem assolado toda a humanidade, né? Nós vemos aí enfermidades que haviam sido erradicadas, estão retomando com grande força, né? Vemos outras enfermidades que surgiram ao longo do tempo, né? E os hospitais se encontram realmente lotados, médicos, né, grandes especialistas aí tendo as suas agendas, né, bem prolongadas para atendimentos. Nós vemos a mídia, né, em cima dos hospitais por conta de muitas pessoas ali, né, até mesmo alojada nos corredores. E existe uma grande pergunta, né? O que está havendo no mundo? Por que o aparecimento? Por que a enfermidade ela tem crescido? E não existe outra resposta a não ser aquela que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que a enfermidade ela advém por conta da queda do homem lá no Jardim do Éden. Desde a queda do homem lá do Jardim do Éden, do pecado entrado no mundo, né? E pelo pecado diz que originou-se a morte. E a morte viria por várias formas, e uma delas pelas enfermidades que surgiriam. Mas o estudo de hoje é para nós falarmos sobre a promessa de cura, porque a morte de Cristo Jesus ali no Calvário, ela realizou uma completa obra de salvação. A salvação da alma, mas também aquela morte, a sua ressurreição, trouxe também a cura divina, a possibilidade das pessoas receberem a cura divina. Então, Jesus, em todo o seu ministério, ele teve como objetivo de pregar a salvação, mas ele não deixou de lado as pessoas que ali estavam desejosas de serem curadas, pessoas aflitas, pessoas doentes, pessoas até mesmo já fadadas, né, a viverem uma vida de convivência com a enfermidade, mas Jesus mostrou que o poder da salvação em Cristo Jesus também pode ser utilizado para operar milagres de cura. E eu quero iniciar dizendo que Jesus, ele ainda cura todas as enfermidades. E a cura divina, ela é um ato de promessa. É um ato de promessa. Nós encontramos de início aí a respeito da profecia que está exposta lá em Isaías 53, né? Que ali fala do Messias, o Cristo, né? Em que ele viria, suportaria as aflições, né? Ele seria levado à cruz e também nos levaria as nossas enfermidades sobre si. Ou seja, a obra do Calvário, da morte da cruz, de Jesus Cristo na cruz, foi uma morte completa, foi uma morte plena. Ou seja, Jesus apenas não redime o homem e o liberta do pecado, mas ele também traz para ele
a bênção da cura. O homem pode ser curado das suas enfermidades. A enfermidade da alma, a enfermidade espiritual, que é a enfermidade de restabelecimento da condição de aliança com Deus, e também da doenças físicas, a morte física. Jesus tem poder para curar todas as enfermidades. Nós precisamos entender que este cumprimento da profecia ou da promessa da cura, né, nós encontramos até ele novamente sendo mencionado lá em Mateus 8, no 14, em específico no versículo 17, onde Jesus, num episódio, ele entra na casa de Pedro e encontra a sogra dele doente, a sogra dele com febre. E Jesus Cristo, ele cura a sogra de Pedro. Mas o que nos chama a atenção é que ele faz menção o que se encontra no profeta Isaías, ou seja, que estava se cumprindo nele. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8 e o versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, era o próprio Cristo falando da profecia de Isaías, que se cumpria nele. Quem levou sobre si as nossas enfermidades foi Cristo Jesus ali no Calvário, né? Então, o plano de salvação nos possibilita também obtermos a cura divina. Então, você que está em casa, que se encontra numa condição de enfermo, talvez você já tenha aceitado a Jesus Cristo como seu Salvador, você precisa entender que existe uma promessa de cura que pode lhe atingir. É bem verdade que Deus tem os seus propósitos, é bem verdade que Deus tem o seu momento, o seu tempo e tem a sua forma de agir. Mas a promessa de cura é para todos os seus filhos. A Bíblia também diz, e aí é algo de se preocupar, é algo de nós aprendermos também a buscar ajuda nos nossos ministros. Ou seja, o seu pastor, o seu presbítero, eles receberam uma chamada, não uma chamada humana, mas uma chamada de Deus. E nessa chamada de Deus foi-lhe incumbido, foi-lhe outorgado, foi-lhe destinado pela palavra de Deus a responsabilidade, né, de orar pelos enfermos e também ungir os enfermos. Ou seja, nós vemos no Novo Testamento que a liderança da igreja que pregava o evangelho, eles pregavam um evangelho de salvação, mas um evangelho marcado com poder e autoridade. E esses líderes, em vários momentos, estavam orando pelos enfermos, né? Estavam impondo as mãos, estavam ungindo esses enfermos e eles eram curados. Então, a oração, acompanhado da unção, né, em que os presbíteros, pastores ministram sobre a sua vida, né, ela pode se resultar em uma cura divina, né? Nós podemos balizar isto no texto bíblico encontrado na carta. Vamos ler Tiago. Tiago. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15. Diz assim: está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Então, primeiro, eu acho que o ponto importante é você ter entendimento que nós precisamos chamar. Está alguém doente? Chame os presbíteros. Você precisa confiar na oração
daquele que Deus tem colocado para orar pela sua vida. E diz aqui, e orem sobre ele. Então é uma responsabilidade de você, ministro de Deus que está me ouvindo, você presbítero, pastor, evangelista, para você orar sobre os enfermos. Só essas pessoas podem orar? Não. Qualquer pessoa pode orar pelo enfermo. Mas a Bíblia diz que a oração acompanhada da unção está destinada a esses irmãos que foram chamados. Mas o que me chama mais a atenção é que a oração da fé. Nós precisamos entender que a oração pelas enfermidades deve ser feita com base na fé. Fé daquele que ora, fé daquele que está disposto a receber. Sem fé, nada acontece. Não podemos orar por costume, não podemos orar com segundas intenções. Precisamos orar com fé. Orem com fé. Põe as mãos sobre ele. Diz que o Senhor levantará o doente. O Senhor, ele pode, se você crer, nesta manhã, onde você está ouvindo esta lição, se você crer, nós iremos orar no final, o Senhor pode te curar. O Senhor pode te levantar deste leito de enfermidade. Se você está em pecado e você confessar, saiba de uma coisa, os seus pecados lhe serão perdoados, né? Então, é de responsabilidade dos ministros de ungir e orar pelos enfermos, né? Mas aí vem uma grande pergunta que eu queria fazer a vocês. Qual que é a origem das doenças? Por que as doenças surgiram? Por que elas existem? Por que elas estão em nosso meio? Por que crescem as doenças? Como eu disse lá no início da lição, a resposta ainda continua a mesma. A doença é resultado do pecado. Do pecado que iniciou lá no Jardim do Éden, né? Onde o próprio Deus falou para que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, da árvore da vida, e que se comesse eles morreriam. A serpente, a mais astuta, né? Astuta serpente, o diabo personificado ali naquela serpente, tentou a Eva, querendo ali, lhe seduziu para que ela pudesse desejar ser igual a Deus. Ela comeu, deu ao seu esposo, e naquele momento seus olhos foram abertos, e a primeira coisa que aconteceu diz que eles tiveram medo. Porque quando o Senhor chama lá no jardim, a resposta é, eu tive medo. E medo é uma coisa que tem provocado muitas doenças psicossomáticas, doenças emocionais. Tem muitas pessoas tendo várias crises de ansiedade, depressões, e muitas delas relacionadas ao medo. E o medo aparece justamente por conta do pecado. Ou seja, um pecado lá no Jardim do Éden, ele trouxe a origem às enfermidades. Veio acompanhado de dor, né? Tanto que a mulher, um dos castigos que foi lhe dado, foi que ela teria dor no momento do parto, não é? Então, nós encontramos também, tá, que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E o pecado, a morte. Mas também por um homem entrou a vida, e esse é Jesus, é o segundo Adão. E ele trouxe vida, ele traz cura, ele traz possibilidade. Então, a obra de salvação, a obra do Calvário, é uma obra completa. Ela atinge a salvação, mas ela também tem poder para trazer cura sobre as enfermidades. Se nós, nesse primeiro ponto, já sabemos que a origem foi no Éden, a gente precisa entender, então, quais foram as consequências que ocorreram após a queda do homem e com as enfermidades surgindo. Primeiro, né? O pecado, ele trouxe ele corrompeu a natureza humana. Ou seja, o homem, ele não foi criado para morrer. O homem não foi criado para ter essa experiência. Pelo contrário, é por isso que repudiamos a morte. Porque a morte, ela não foi ligada ao homem na criação. Pelo contrário, ela surgiu por conta da queda, da desobediência do homem. E como consequências vieram, então, as enfermidades. O pecado, ele se alastra, as pessoas começam a praticar
todo tipo de coisas erradas, começa a se corromper, e aí o que acontece? Começa a surgir as doenças. E a gente observa que com esse aumento da corrupção, com esse aumento do pecado, Deus resolve dar um basta. O homem, se nós olharmos lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, nós vamos encontrar o homem tendo uma sobrevida enorme. Adão viveu 930 anos, Sete 912, Enos viveu 905, né? Mas a gente percebe, já que com aquilo, com o aumento do pecado, Deus falou, eu não vou contender com o homem para sempre. E aí Deus, então, ele aplica o juízo, chama Noé, pede para ele pregar a justiça, Noé prega, e ali Deus demarca, Deus reduz drasticamente o período de vida do homem. O homem que vivia 900 anos, agora começa a viver 120 anos. Vamos ler isto? Vamos ler Gênesis, capítulo 6, abre a sua Bíblia comigo. Aluno da escola dominical, tem a sua Bíblia em mãos. Abra ela. 6, capítulo 3. E disse, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. 120 anos. Então, o homem que era aparentemente eterno, porque não havia pecado, agora ele peca, ele tem uma sobrevida, uma longevidade extensa. Ele começa a crescer o pecado e Deus fala, eu não vou contender para sempre com a humanidade. Eles estão aumentando em quantidade e também o seu pecado. Deus reduz drasticamente para 120 anos. Então, e aí, o que acontece? Já não se bastasse isso, essa sobrevida de 120 anos, né? A gente vê pessoas que têm uma grande longevidade. O nosso pastor Manuel, aqui da nossa cidade mesmo, ele viveu 103 anos. Né? Nós encontramos pessoas com centenárias. Mas nós encontramos no Salmo, tá? 90, diz que a expectativa do homem, ela sofre novamente um corte. De 120 anos, lá no Salmo 90 diz que a duração da nossa vida é de 70 anos, e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois rapidamente passa e nós voamos, né? Então, o fato é que com o advento do pecado, as doenças no ser humano, né, começam a reduzir a vida dele. Até então, né, não havia poluição, até então não havia epidemias, não havia doença, não havia proliferação de vírus, né? Mas com o pecado, com a atuação do pecado, do homem, vivendo uma vida desregrada, começa a aparecer as doenças. E agora, o homem chega a 70 anos. É muito próximo da expectativa de vida, principalmente da população brasileira. Até porque, em países muito pobres, sem recursos, a expectativa de um homem, de uma mulher, é 40 anos. Tem lugares que é 40, 45. Nós aqui no Brasil, né, pelo IBGE, a expectativa, embora tenha aumentado um pouco pela qualidade de vida, mas é 70, 80 anos, né? E realmente cumpre isso. É muita canseira, é muito enfado, é muitas enfermidades, né? E com o pecado aumentando, e você sabe que o mundo está aumentando o pecado, em todas as áreas, a gente vê coisas, práticas pecaminosas encobertas, e quando ela vem à luz da mídia, a gente repudia, né? Mas quantas coisas, pecados não são feitos na escuridão, no obscuro, no secreto. E Deus, ele abomina, e Deus não vai contender com o homem para sempre. E é por conta disso que algumas enfermidades, por conta do próprio pecado do homem, começam a surgir. Já fala-se aí em guerras químicas, bacteriológicas. Nós vivemos aí recentemente, não é? Uma epidemia, uma pandemia, né?
onde atingiu de forma global. Muitas vidas foram ceifadas. De onde surgiu? Não se sabe. Origem, o pecado do homem. E muitas enfermidades surgem, né? O pecado do homem, como eu disse, ele vai crescendo e algumas doenças que estavam paradas, eram erradicadas como tuberculose, sarampo, estão retomando. A dengue, doenças psicossomáticas, né? Depressão, ansiedade, que levam pessoas ao suicídio, né? Então, são doenças, né, que têm crescido de uma forma muito grande, pessoas sofrendo transtornos, né, mentais, né? E aí vem a grande questão. Nós não podemos ficar ilubriado, você e meu irmão, de que nós não estamos sujeitos às enfermidades. Não podemos crer nesta doutrina que está embutida na doutrina da prosperidade, de que o cristão, ele não fica doente. De que se o cristão está doente é porque ele pecou. Não, é por conta do pecado original. Mas não porque às vezes ele pecou. Todos nós estamos sujeitos à saúde, à doença, estamos sujeitos a todas as coisas. Por isso que nós devemos cuidar, né? Devemos cuidar da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus, porque ela impacta diretamente na nossa longevidade da vida. A Bíblia fala que os filhos desobedientes, os seus anos são abreviados. Então, a obediência ao Pai, a obediência à palavra de Deus, condiciona ao tempo de vida dele. Então, nós precisamos ter isso em mente. Podemos ficar doentes? Estamos sujeitos? Estamos sujeitos a ficar doentes. Mas o Senhor pode nos curar? É a boa notícia desta manhã. Ele pode nos curar, né? Ou seja, se nós buscarmos ao Senhor com fé e segundo a sua vontade, Ele vai nos curar. Mas nós não podemos descuidar, né? De procurar um médico, de procurar um tratamento, né? De tomar alguns medicamentos. Mas eu quero reafirmar, Jesus ele tem poder para curar. Mas não ser curado não é sinal que você está em pecado, não é sinal que Deus não lhe ama, que você não tem fé. Pelo contrário, Deus tem os seus planos. Paulo não foi curado das suas enfermidades, Timóteo teve sujeito a outras enfermidades. Quantos homens de Deus não sofreram, né, de enfermidades? E foi porque eles... Não, é porque em algumas situações era até permissão de Deus. O exemplo de Jó, um homem reto, sincero, o diabo falou, olha, ele serve a ti porque ele tem tudo, tem riqueza, tem saúde. O Senhor permitiu o diabo tocar tudo nele, menos da alma. Então Jó perdeu a saúde dele, mas ele não negou. E no final, ele foi curado da sua enfermidade. No final, ele foi restituído em tudo o que ele havia perdido, tá? Então, devemos ter isto de uma forma muito clara e também em nossa mente, né? Eu queria até trazer aqui, irmãos, um comentário bíblico aqui a respeito desse assunto que nós estamos abordando, tá? Sobre alguns pontos importantes que eu acho que vai nos auxiliar, né? Como vivenciar, como desfrutar da cura, né? Como você fazer parte deste plano de saúde divino, né? Onde o Senhor, ele pode curar e quer curar as nossas enfermidades. Nós encontramos na passagem bíblica que dizendo o Senhor é o Jeová Rafá, é aquele que te sara. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, está enfermo, doente, creia, tenha fé, Jesus pode lhe curar. E Jesus cura de qualquer enfermidade. Ele tem poder para curar. Creia, nós iremos orar. E eu quero depois, no final, orar pela tua vida. Primeiro de tudo, ouvir atentamente a voz do Senhor, né? Quando nós ouvimos a voz do Senhor, as bênçãos do Senhor atingem a nós. E qual é a voz do Senhor? É a palavra de Deus.
Se eu ouço a palavra de Deus, se eu procuro praticar a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor começam a recair sobre a minha vida. Diante disto, a gente percebe que a cura começa a chegar sobre nós. Lá em Êxodo 23 e 25, há uma promessa que diz: e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti todas as enfermidades. Então, quando você obedece a Deus e coloca a mente em sintonia com o Espírito Santo, o Senhor, ele tira do meio de ti todas as suas enfermidades. Depois é fazer o que é reto diante do Senhor. Não, fazer o que é reto é não praticar o pecado. Né? Existem pesquisas aí que homens que são infiéis às suas esposas vivem menos anos. Tá? Pessoas que praticam erros, né? Algumas práticas, pecados, erros, começam a ter problemas psicológicos, psicossomáticos, e isso leva até uma gravidade maior, até levando ele à morte. Então, fazer o que é reto é andar conforme a vontade de Deus, é fugir do pecado, é se desviar do erro, é fazer o que é certo, não é enganar ninguém, né? Ser fiel à esposa, ser fiel aos filhos, amar a esposa, ser fiel à palavra de Deus. Isto é fazer o que é reto. Terceira dica que eu poderia te passar é inclinar os ouvidos aos mandamentos do Senhor. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, nós somos abençoados, né? Então, tem várias recomendações bíblicas, né? E uma delas é: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Ele te sustentará, nunca permitirá que o justo seja abalado. Imagine você numa dificuldade, você num problema, e você lê a palavra do Senhor, você ouve o mandamento, aquilo te conforta, aquilo te traz tranquilidade, aquilo não permite você entrar em ansiedade ou depressão, mesmo os problemas estarem ali instalados. Você confia em Deus. Olha uma outra promessa: deleite-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então, se você ouve o mandamento, se você tranquiliza a sua vida, se você pega a palavra de Deus e aplica ela na sua vida e na sua mente, você começa a desfrutar das bênçãos de Deus. Um outro ponto é guardar os estatutos do Senhor, né? O estatuto é o regulamento, é guardar a palavra de Deus, né? Ou seja, o plano de saúde divino tem a sua explicação em outros textos, né? O Senhor diz que o seu povo guardará os mandamentos, os estatutos e o juízo. Ele ordenou: Deus irá amá-lo, abençoá-lo mais do que todos os povos. Então, quando você guarda ao Senhor, Ele continua te abençoando. E, por fim, é você zelar pelo corpo, né? Nós vemos aí que as pessoas estão cuidando mais bem da saúde, visitando os médicos mais regularmente, fazendo academia, a sua alimentação também, procurando ter o cuidado, mas lembre-se que o seu corpo é templo e morada do Senhor, né? Dizia aí alguns pensadores, né, como Platão, os gnósticos, eles dizem que nós não devemos cuidar do corpo, vamos usar o corpo, vamos extravasar com o corpo, Deus só quer o espírito e a alma. Não, este mesmo corpo, uma hora, ele vai ser também ressuscitado, transformado em um corpo glorioso. Lembre, o seu corpo é templo do Espírito Santo, então ele não pode estar de qualquer jeito. Então, ore a Deus, peça a Deus, tome os cuidados, vá ao médico também com frequência, mas acima de tudo, tenha fé que Jesus ele pode te curar, né? Porque Jesus cura sim. Né? Estamos rumando para o final da nossa lição. Cristo, a cura divina faz parte do plano de Deus, né? Então, lá em Êxodo 15, 26, diz que eu sou o Senhor que te sara. Então, está no plano de Deus curar. Ah, não, é vontade de Deus que a gente fique enfermo. Não, não é isso. Pelo contrário, o desejo de Deus é curar, desde que nós
cumpramos tudo aquilo que eu falei anteriormente. Mas ele quer te curar. Do tempo dele, da forma dele, né? E se ele achar por bem que aquilo me faz estar mais firme na presença de Deus, ele vai me auxiliar, me ajudar a conviver com aquela enfermidade. Mas Deus tem compaixão das pessoas. Deus tem compaixão de você, meu irmão. Deus, ele olha com você com muita tristeza e ele quer curar. Tenha fé, acredite, ele pode te curar e de qualquer enfermidade. Não limite a tua enfermidade ao poder de Deus, porque Jesus cura. Nos evangelhos nós vemos vários episódios que foram marcados pela cura, né? Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus curou o cego de Jericó, Jesus levantou a filha de Jairo, Jesus cura hoje. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da igreja. A igreja é você, querido irmão, você é o instrumento, o porta-voz para orar pelos enfermos e eles serem curados das enfermidades. A enfermidade da alma, que é a palavra da salvação espiritual. A enfermidade da alma, aquelas doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, Jesus cura. Também as curas físicas de todas as doenças. Jesus cura. Então, o que podemos fazer para receber esta cura? Como já disse, obedecer os princípios bíblicos, né? Para receber a cura divina, a gente tem que obedecer aos princípios bíblicos. Eu elenquei alguns aqui já no momento anterior, né? Devemos entender que pela palavra de Deus, os líderes da igreja estão chamados para orar, para ungirem as pessoas enfermas. Procure seu pastor, procure o líder da sua igreja. Se você está enfermo, peça para ele orar por você, para ele ungir você. Ele vai orar, porque diz que a oração da fé salvará o doente, né? Então, nós precisamos ter fé neste momento, nós precisamos confiar em Deus, pois Deus tem o seu tempo para fazer os milagres, né? Não deixe de procurar o auxílio médico, mas confie primeiramente no Senhor. Confie na cura divina. Acredite que Jesus, ele vai te curar. Amém? Então, a promessa que nós estudamos hoje é a promessa da cura. E aí eu quero orar por você. Eu quero aproveitar neste momento, orar pela tua vida. Você que está enfermo, você que está aprendendo, está aí com a Bíblia Sagrada, mas se encontra enfermo, talvez uma enfermidade que ela pode ser administrada, talvez uma enfermidade que tem um laudo não favorável, que pode querer ceifar a tua vida. Mas eu quero dizer, se você estiver no leito de hospital também, aonde você estiver, se você crer, a oração da fé pode. Eu não posso, mas a fé que eu tenho, a fé que você tem, a fé em que Jesus pode fazer, ele pode te curar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, não pense na enfermidade, mas pense no poder do seu Deus e na cura que ele pode te proporcionar esta manhã. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui está, Senhor, os teus filhos, Senhor, que ouviram esta palavra e acreditam na promessa da cura. Senhor, esta promessa, Senhor, ela venha no poder que há no teu nome, Jesus. E é no poder deste teu nome que nós queremos orar pelos nossos irmãos enfermos e pedir, Jesus, que em nome de Jesus e pela autoridade, o Senhor possa visitar aonde eles estão, em casa, em um leito do hospital, talvez, Senhor, dirigindo aonde quer que estejam, eles recebam uma cura. Creia, meu querido irmão, minha querida irmã, no poder de Deus, no poder que há no nome de Jesus para você receber a cura. Receba a cura sobre a tua vida, receba a cura na tua alma, receba a cura espiritual, receba a salvação. Deixe Jesus nesta manhã operar de uma forma especial na tua vida. Receba em nome de Jesus a cura, confie nele, ele está te curando, ele está fazendo um milagre. Testemunhe na igreja o milagre acontecido na tua vida. Nós queremos te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Que lição maravilhosa.
que aprendizado precioso para a nossa vida, para o nosso coração. Não há dúvidas, pelo menos eu não as tenho, que Deus falou conosco nessa manhã, nos ensinou sobre um assunto riquíssimo e que Deus nos dê sabedoria, né, irmãos, para aplicarmos, né, na nossa vida este ensinamento e confiarmos plenamente nesta promessa. Antes de nós encerrarmos a nossa lição de hoje, eu quero fazer 2 avisos importantes. O primeiro, um convite especial a todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui nos acompanhando na EBD Online, que você nos faça uma visita. Nós temos cultos aqui na nossa igreja sede, na Avenida Campos Sales, aqui no Bairro Alto, toda terça, toda quinta-feira e também aos domingos à noite, e em todas as nossas igrejas. Praticamente em todos os bairros da nossa cidade, você encontra ali uma igreja nossa, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, próxima de você, para que você cultue ao Senhor ali ao longo da semana, na quarta, na sexta-feira e também todo domingo à noite, em todas as nossas igrejas, há um grande culto da família, um culto de adoração ao Senhor. E além disso, todo domingo de manhã, em todas as nossas igrejas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. As nossas igrejas aqui em Matão, as igrejas que pertencem ao nosso campo de trabalho, em Dobrada, em Gavião Peixoto, Nova Europa, as cidades de Itaiaçu, Taiúva, Tabatinga, todas essas cidades tem ali uma igreja da Assembleia de Deus Ministério do Belém e você pode no domingo pela manhã estar presente e estudar conosco esta lição que você estudou aqui de maneira online comigo, com o nosso professor, estudar presencialmente com nossos pastores e professores, com toda a igreja, levando ali sua família, seus filhos, seus sobrinhos, todos eles, todas as idades estão bem assistidas na nossa Escola Bíblica Dominical. Irmãos, e também nós que somos alunos, que amamos a Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus e com a obra missionária. Os irmãos estão vendo passar aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix para facilitar, e ali o irmão pode mandar a sua oferta, o seu dízimo, e assim abençoar a obra de Deus e a obra missionária. Eu não tenho dúvidas que Deus tem bênçãos reservadas àqueles que se dispõem a contribuir com a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor e encerrando a nossa aula de hoje. Feche os seus olhos, vamos juntamente comigo orarmos ao Senhor em forma de gratidão por tudo que Ele tem feito conosco hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por Tua presença, Senhor, pelo ensinamento que trouxe ao nosso coração. Nós clamamos nesta hora, Senhor, ser conosco, nos ajudando, nos permitindo, Senhor, experimentar a Tua vontade. Fala conosco, Senhor, ao longo do nosso dia, nos abençoando este dia, à tarde, o culto à noite, cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, que está aprendendo a Tua palavra na Escola Bíblica Dominical. Ajuda-nos a colocar em prática, Senhor, somos Teus filhos, Teus alunos, queremos aprender a cada dia, através da Tua palavra, os Teus ensinamentos. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que você tenha um domingo muito abençoado, feliz. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.